pessoal! Hoje iremos apresentar um assunto muito importante para a vida acadêmica. O que a falta de autonomia pode causar na vida do estudante? Vamos descobrir agora? Você sabe o que é autonomia? No seu dia a dia, você já teve autonomia a ir ao mercado, ao arrumar a sua casa, ao frequentar um ambiente escolar? Então, antes de tudo, autonomia é o livre-arbítrio, ou seja, é ter o poder de decisão. Mas algumas pessoas não têm essa autonomia no IAD, o que pode prejudicar o seu aprendizado. Mas será então que existe uma forma de melhorar isso? Então, para que isso ocorra, a gente pode contar com alguns métodos que vão nos auxiliar a atingir essa autonomia, como aplicativos de celular ou computador, enfim, como é o caso da agenda online, calendário, post-it, cronograma, entre outros. Existem algumas habilidades que o estudante do EAD ele pode utilizar e desenvolver no estudo à distância, como a gestão de tempo, ele pode ter disciplina, interesse pelo estudo, motivação para aprender. Ele tem que conseguir, então, cronometrar principalmente sua gestão de tempo, de saber que ele precisa parar para determinada hora estudar e fazer as suas atividades, de ter os prazos para não deixar o seu trabalho se acumular, e principalmente o interesse, então, como foi citado pelo conteúdo, porque assim ele sai desse paradigma de que ele apenas fica fixo no conteúdo e ele abre para outras possibilidades que existem ao seu redor. Cuidado ao acúmulo de trabalhos, não deixar para a última hora, é importante. Porque normalmente no ensino IAD, os estudantes acabam sempre fazendo as atividades uns 10 minutos antes de acabar o prazo, porque normalmente sempre se estende para as 23h59, e aí 10 minutos, 5 minutos antes está lá o aluno fazendo copia e cola normalmente para conseguir entregar e fazer as suas atividades. Então, para complementar esses impactos que a gente já percebeu que o EAD pode nos trazer, né? Tem o caso da socialização com os próprios colegas ou então com o professor. A gente não conhece as pessoas, por mais que a gente ligue a câmera. É diferente a gente conhecer a pessoa só fisicamente do que a personalidade dela e enfim. Também a gente tem um grave problema em questão de internet, né? Porque a gente pode estar em determinado lugar que não tenha sinal ou então um dia que falta luz. E aí, como que fica a aula daquele dia? Também a gente tem a falta de interesse pelo conteúdo, como as meninas falaram, porque no presencial a gente tem o prof que está do nosso lado, de certa forma nos cobrando sim, se a gente está conseguindo fazer determinada atividade ou não, né? A gente tem esse auxílio. E no EAD a gente não tem tanto esse contato com o professor, de tipo, pedir ajuda, ou enfim... Quando a gente manda uma pergunta para o tutor, normalmente demora para responder a dúvida da gente. Também tem o caso de, por exemplo, a gente tá assistindo a aula em casa e aí a gente se distrai com outras coisas, né? Porque a gente tá ali no computador, mas ao nosso redor tá acontecendo outras coisas. É pai e mãe jantando, assistindo TV, é conversa pra lá, barulho pra cá. Então é bem complicado o caso de a gente manter o foco, né? Eu estudei no EAD na pandemia em 2020 e eu particularmente não gostei. Para mim não valeu a pena, porque eu não tinha essa autonomia. Eu estava em casa, daqui a pouco eu ia jantar a hora que eu queria, eu ia no banheiro a hora que eu queria, quando eu via eu estava dormindo no meio da aula. Como já falamos, então, a autonomia é muito importante para esse processo, principalmente no ensino IAD. Porque normalmente, por ser uma modalidade em que a gente acessa esse meio esse tecnológico, esse digital, a gente sempre tem o acesso ao celular, a gente sempre tem acesso às anotações, então a gente sempre tem a cola do nosso lado. Então, até que ponto o aluno aprende ou ele reproduz? Aí fica essa questão, muitas vezes, por essa modalidade de ensino EAD. Por isso que o aluno precisa ter essa autonomia de ter uma questão de gestão de tempo para que ele possa parar e estudar, organizar os seus conteúdos, organizar as suas atividades e seus trabalhos fora do ambiente escolar também, tendo a sua vida pessoal. E principalmente eu acho que é essa disciplina, sabe, de distinguir. Eu tenho esse momento para fazer isso e a partir disso, então, eu vou conseguir chegar lá depois no final. Claro que o EAD ele traz alguns benefícios, como tu tá estudando em casa, tu não precisa se deslocar até a faculdade, não precisa gastar com deslocamento, mas
ele também traz algumas outras variáveis que devem ser consideradas, então, quando a gente escolhe essa modalidade de ensino. Precisa ter muito foco, porque senão é só aquela coisa, Ctrl+C, Ctrl+V. E agora, então, pessoal, vamos para algumas dicas de como estudar no EAD. Primeiramente, então, é saber qual é o melhor horário de você como aluno, se é de dia, se é de noite, se é um sábado ou domingo, porque assim a gente consegue fazer essa gestão de tempo de saber qual é o melhor horário que eu consigo realizar as atividades, todos os projetos e as provas dessa disciplina EAD. Outra dica bem legal é descobrir qual é a melhor forma que você, estudante, aprende melhor. Se é com música, se é comendo, deitado, ou se é ouvindo a aula indo para o trabalho. Lembrando, então, pessoal, que cada um é diferente, então cada um vai ter uma forma diferente de aprender. A gente não pode levar em compensação que cada um vai aprender da mesma forma, pois todos somos diferentes. Então, a gente tem que descobrir qual é a melhor forma no dia a dia mesmo que a gente consegue aprender melhor. Às vezes até botar o fone para ir trabalhar, sabe? Naquele trajeto curto que a gente tem, a gente começa a assistir aquela videoaula, começa a ler aquele polígrafo e a gente já consegue, então, ter esse conhecimento. Uma outra super dica que para mim funciona bastante é anotar as datas em mais de um lugar. No meu caso, eu consigo anotar na agenda do celular, também uso anotação normal no caderno e também colo post-it no quarto. E também isso de colar os post-it é bom porque, no caso, você cumpriu determinada data e prova, você vai lá e tira. Aquilo gera um certo alívio na tua responsabilidade acadêmica. Então, auxilia bastante. É tipo uma sensação de dever cumprido, né? Isso. Nos tranquiliza sabendo que é uma coisa a menos para se fazer. Então, pessoal, com todas as experiências que trazemos hoje para vocês, é visto, então, como é importante a autonomia do estudante nesse processo de aprendizagem, pois todos nós vivemos em um mundo de uma correria inteira em que a gente precisa de mais tempo do que a gente tem. Então, se o tempo voa, você pode ser o piloto. Venha pilotar com a gente.